Em uma região remota do interior, cercada por colinas e florestas densas, encontra-se a Fazenda Solitude. Abandonada há mais de 30 anos, ela carrega uma história que muitos preferem esquecer. Para os poucos moradores das redondezas, a fazenda é conhecida como um lugar amaldiçoado, palco de eventos que desafiam qualquer explicação racional. Hoje vamos explorar os acontecimentos que levaram à ruína da família Albuquerque e ao surgimento de uma lenda sombria que assombra a região até os dias atuais. A Fazenda Solitude foi fundada no final do século XIX por José Albuquerque, um homem de posses que buscava tranquilidade e isolamento. Com o passar dos anos, a propriedade prosperou, tornando-se um exemplo de produtividade e abundância. Porém, em 1989, algo mudou. O que era um lugar de paz se tornou um cenário de horror. Segundo relatos, tudo começou com a chegada de um artefato misterioso. José Carlos Albuquerque, neto do fundador e então dono da fazenda, encontrou uma estatueta peculiar enquanto limpava um celeiro antigo. A figura, esculpida em madeira escura e desgastada, retratava uma criatura de forma humanoide, mas com olhos vazios e chifres que se retorciam como espirais. José Carlos a levou para casa, ignorando os conselhos dos trabalhadores, que afirmavam que a estatueta carregava uma energia maligna. Naquela mesma noite, os primeiros sinais apareceram. A esposa de José Carlos, Marta, relatou ouvir sussurros enquanto atravessava os corredores da casa. No começo pensaram ser o vento, mas os sons se intensificaram, tornando-se mais claros e ameaçadores. "Você não deveria estar aqui", dizia a voz repetidamente. Os animais da fazenda também começaram a agir de forma estranha. Galinhas pararam de botar ovos. Os cavalos se recusavam a se aproximar do celeiro e as vacas berravam incessantemente durante a noite. Em pouco tempo, os trabalhadores começaram a abandonar seus postos, temendo pela própria sanidade. A gente ouvia coisas mesmo estando longe da fazenda. Era como se o lugar estivesse vivo. Alguns falavam que era o diabo em pessoa. Outros diziam que era o espírito de alguém que morreu lá dentro, mas ninguém sabia ao certo. Eu só sei que era perigoso demais chegar perto. As coisas pioraram quando Marta começou a apresentar comportamentos estranhos. Testemunhas relatam que sua voz mudava repentinamente, tornando-se mais grave e carregada de um tom zombeteiro. Ela dizia coisas que nunca havia falado antes, mencionando segredos dos moradores que ninguém mais poderia saber. José Carlos chamou um médico da cidade, mas nenhum diagnóstico foi encontrado. Foi então que ele recorreu a um padre local, Padre Antônio. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro pesadelo. Marta foi confinada em um quarto, enquanto José Carlos e o padre tentavam realizar um exorcismo. Durante o ritual, objetos eram arremessados pela sala e gritos aterrorizantes ecoavam pela casa. Marta alternava entre pedir ajuda e ameaçar aqueles que se aproximavam com uma voz que não era dela. No clímax do exorcismo, Marta teria pronunciado uma única frase antes de cair inconsciente: "Vocês nunca estão sozinhos aqui." Quando despertou, ela parecia estar livre da influência demoníaca, mas algo mudou permanentemente. Pouco tempo depois, a família Albuquerque abandonou a fazenda, deixando tudo para trás. Marta nunca se recuperou completamente, e José Carlos faleceu misteriosamente um ano depois. A estatueta desapareceu, e até hoje ninguém sabe onde ela está. A Fazenda Solitude permanece como um lembrete de que existem forças que não compreendemos. Talvez o que aconteceu lá nunca seja totalmente explicado. Mas uma coisa é certa: para aqueles que ousam se aproximar, o aviso permanece. Você nunca está sozinho na Fazenda Solitude.